Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Rogério pelo convite, estar aqui participando, né, desse projeto lindo que ele tem sobre o direito dos animais. Bem, eu sou graduada em Engenharia Ambiental, fiz mestrado em Ciências Ambientais e atualmente eu estou fazendo doutorado em Ciências Ambientais. Vou falar aqui com vocês a respeito do que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado. Né? Vocês talvez vão ficar surpresos porque é uma engenheira ambiental falando sobre o direito dos animais. Mas, enfim, o tema geral da minha tese, que eu estou trabalhando, é sobre os animais pós-morte. Né? É um tema que a gente não escuta muito falar, né? Que inclusive tem poucos dados a respeito, né? Ninguém no direito ainda trabalhou esse tema. Tem apenas um professor, né, que está trabalhando em João Pessoa, algo relacionado, né, a respeito disso. Mas eu vou começar aqui explicando para vocês. Vamos lá. Então, o que a engenharia ambiental tem a ver com os animais? Né? Seria muito fácil, muito óbvio, talvez, falar a respeito do comércio dos animais de produção, né? Que são aqueles animais ditos para alimento, que o pessoal acaba consumindo, né? Poderia falar aqui da degradação do solo, do ar, da água, poderia fazer essa relação com a engenharia ambiental. Né, que teria a questão da recuperação de áreas degradadas, tratamentos de resíduo, tratamento atmosférico, enfim. No entanto, já existem vários trabalhos nessas áreas, né? Várias pesquisas que relatam a respeito disso, e ainda assim não é uma atividade abolida, né? Infelizmente. Mas o que falar a respeito do comércio dos animais de estimação? Né? O que tem a ver os animais de estimação com a engenharia ambiental? Fazendo essa ligação entre o direito dos animais e a engenharia ambiental. Então, primeiramente, o Brasil ele é o segundo maior país, né, em população de cães, gatos, aves, canoras e ornamentais, e é o quarto maior do mundo em população total de animais de estimação. No Brasil, as pessoas o costume de ter animais de estimação aqui é muito grande. Só para vocês terem ideia, são mais de 52 milhões de cães, 37 milhões de aves, 22 milhões de gatos, 18 milhões de peixes e mais de 2 milhões de animais de outras espécies. Quanto aos animais domiciliados, só para vocês terem uma ideia, cerca de mais de 44% são cães, tá? E mais de 17%, chegando aí a quase 18%, são gatos. Né? E ainda tem os animais não domiciliados, ou seja, os animais abandonados, os animais de rua, chegam a em torno de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães abandonados. Então, vocês têm noção que os dados que eu acabei de colocar aqui, como vocês podem perceber, é tudo em milhões. Então, assim, são muitos animais mesmo.
Aí o que acontece? Esses animais de estimação ou de companhia, que a gente costuma falar, atualmente eles fazem parte de um comércio. Né? Do mesmo modo como a gente tem o comércio dos animais de produção, né, confinamento para a indústria alimentícia, a gente também tem o comércio dos animais de estimação ou de companhia. E o que acontece? Nesse comércio de animais, muitos animais são vendidos, né? E muitos desses animais acabam sendo abandonados e acabam ficando na rua. E com isso, se instala uma preocupação com os riscos, tanto para a saúde pública, quanto ao impacto ambiental causado por esse segmento. Isso por quê? Primeiramente, com a questão do impacto ambiental, existe um grande número de indústrias hoje, né? Tanto de pet shops e de clínicas, mas também para abastecer essa indústria de pet shops e clínicas, há uma indústria de fármacos, né, de remédios, vacinas, enfim, para poder tratar esses animais, né, que estão em casa conosco. Há uma outra indústria de produtos de nutrição animal também, né, que já é o que acontece com os animais de produção, então a grande parte de grãos e cereais que poderiam estar alimentando a população hoje, elas são destinadas a alimentar esses animais que vão para abate, né? Mas para fabricar toda essa ração, né, é usado milho, soja, arroz, trigo, aves, bovinos e peixes. Aves, bovinos e peixes, isso porque além de ter a criação desses animais próprios para a indústria da ração, também o resto, né, desses animais acabam também indo para a indústria da ração. Só que, além disso, além desse impacto ambiental por conta dessas atividades, também tem a questão da destinação dos animais após a sua morte. Né? O que acontece? Do mesmo modo como nós, humanos, também temos que dar uma destinação final aos nossos entes queridos, ou seja, enterrá-los ou cremá-los, do mesmo modo a gente acaba dando uma destinação final também para os animais de estimação. Por mais que a gente não perceba isso ou nunca tenha pensado a respeito. Né? Então, assim, a maioria das pessoas, das famílias, ela considera o animal como um membro da família, como um filho, enfim, né? Tem uma relação bem estreita com o animal. Né? O homem desenvolveu essa relação bem estreita com os animais. Só que após a morte do animal, muitas pessoas acabam enterrando os animais e seus pets no quintal de casa. E ambientalmente falando, não seria adequado. Mas é o que acontece, o que já aconteceu muito também, né, principalmente em localidades do interior, onde as pessoas não têm esse acesso ou essa atividade de levar o seu animal até o pet shop, né, ou até mesmo a clínica veterinária. E com isso acarreta na contaminação do solo e do lençol freático. Ainda, tem muitas pessoas na região vivem mais no interior que acabam também tendo
poços artesianos, né? Então, isso também é um outro impacto, é uma outra questão que nunca foi observada a respeito. Mas, enfim, o vínculo com o homem, como eu falei anteriormente, ele ficou mais estreito, né? As pessoas estão tendo uma relação com os animais que está trazendo já trouxe na realidade que a gente se fala muito nisso, né? Porém, ela ainda não é uma considerada pela nossa Constituição, mas hoje já existe o que a gente chama de família multiespécie ou família interespécie. Amanda, o que isso tem a ver com a destinação dos animais? Então, a partir do momento que a gente tem essa relação com os animais, de considerá-los membros da nossa família, tanto é que hoje já tem inclusive alguns trabalhos que falam a respeito sobre a guarda compartilhada desses animais, né, até mesmo aqui no Brasil, e é algo que o pessoal agora está começando a discutir. Porque quando a gente está falando de relação humano com animal não humano, com direitos dos animais, propriamente dito direito animal, a gente vai entrar na questão moral e ética, né? Porque como eu coloco aqui no slide para vocês, é fundamental contra a exploração animal. Sendo que os animais, como nós humanos, têm direito à vida, à liberdade e também à integridade de seus corpos. Então, do mesmo modo como nós humanos damos uma destinação que acreditamos digna, sendo ela o enterro ou a cremação para os nossos entes queridos, aqueles que seremos família, por que não dar essa destinação àqueles que nós também consideramos a nossa família e que chamamos de filhos, irmãos, enfim. Tá, mas se a gente não está fazendo isso agora, o que está acontecendo com esses animais? Bom, é claro que o direito animal ele está crescendo cada vez mais. Né? Inclusive, a gente tem aqui no estado de Santa Catarina a Lei 17.485 de 2018, onde ela considera que cães e gatos são sujeitos de direito. Anteriormente, quando foi lançada a legislação, ela também considerava cavalos como sujeitos de direito. Mas, posteriormente, teve uma alteração. Então, agora ficam apenas cães e gatos, considerados como sujeitos de direito e como seres sencientes. Então, considerando que nós tratamos os animais, né? Ou melhor dizendo, a maioria das pessoas trata os animais, cães e gatos, como membros da própria família, e considerando que eles são sujeitos de direito, seres sencientes, né, seria eticamente adequada a uma destinação digna pós-morte desses animais para aterros sanitários? Ah, mas esses animais vão para aterros sanitários? Sim, gente. Infelizmente, esses animais vão para aterros sanitários. E eu vou explicar agora isso para vocês. A partir do momento que os animais eles estão nas clínicas de pet shop, as clínicas elas têm que dar
uma destinação para esses corpos dos animais, do mesmo modo que o hospital também dá destinação para os corpos dos humanos, certo? Quanto aos humanos, a família faz velório, faz processo de enterro ou cremação, né? Como bem vocês devem saber. Nas clínicas de pet shop, o que acontece? Os animais, após a sua morte, eles são considerados resíduos de saúde. E é uma resolução, né, que no Brasil isso ainda é um pouco incipiente, né, as legislações a respeito disso, mas eles acabam sendo levados para aterro sanitário, incinerados, né? Ou o que acontece em alguns lugares é que alguns órgãos públicos, né, algumas prefeituras, elas têm alguns programas onde elas passam nas casas das pessoas para recolherem, para recolher os corpos dos animais e dão a destinação final, né? A verdade é que sim, elas também vão levar para aterro sanitário. Mas isso por quê? Entre aspas, para dar uma melhor destinação para que as famílias, para que as pessoas não acabem enterrando o seu animal no pátio de casa, né? No quintal de casa. Porque aí sim acarretaria no impacto ambiental que eu falei anteriormente para vocês, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, o que significa resíduo? Eu coloquei aqui no slide que é lixo, é o rejeito, são as partes que sobram. Então, assim, depois de tanta luta, esse caminho ainda que está sendo traçado para que os animais não fossem considerados como coisas, eles agora, após sua morte, são considerados resíduos, né? E o que fazer, então, Amanda? Vamos levar para cremar, para enterrar? Sim. Ambientalmente falando, né, como engenheiro ambiental falando aqui para vocês, essa seria a melhor alternativa. Porém, gente, a questão da cremação, o processo de cremação, ele ainda é um processo muito caro e nem todas as famílias elas têm condições, né, de levar o animal para cremação. E se, né, fosse criado apenas um cemitério para os animais, ainda assim há um pagamento. Isso porque o processo de criação de um cemitério hoje, ele é o mesmo processo para se construir um aterro sanitário. Então, tem toda uma questão de impermeabilização do solo para que não venha acarretar risco para a saúde pública e também para a saúde ambiental, né? Ou seja, para tanto humano quanto não humano. Então, enterrar o animal em casa, isso jamais, né? Ambientalmente falando para vocês aqui, essa seria uma das últimas alternativas e pior das alternativas que a gente tem hoje. Mas, infelizmente, é o que acontece, visto o alto custo que se tem nesse processo de cremação e enterro próprio do animal, né? Algumas clínicas de pet shop, inclusive, elas têm também esse processo de levar o animal para cremação ou até mesmo para enterrar, né? Eles mesmos
dão essa destinação quando é de desejo do tutor do animal. Porém, por ser um processo caro, como a grande maioria não tem condições de estar encaminhando o animal para cremação ou para um enterro, para um cemitério próprio para os animais, ele acaba indo para aterro sanitário. Né? Então, ele é um resíduo de saúde nesse momento. Sobre isso ainda, né, com os animais, tem um livro, que é esse que está aqui no slide para vocês, que é da Marion Nessel. Né? E ela traz aqui, alimente regularmente seu pet. Como eu falei para vocês, não tem estudos, né? Não tem, são pouquíssimos trabalhos que existem a respeito. E a Marion Nessel, ela escreveu esse livro aqui, falando a respeito da alimentação dos animais. Por quê? Porque existem uma outra destinação desses animais, né, de estimação. O que acontece? Por incrível que pareça, né, esses animais, o resto desses animais, eles clandestinamente, digamos assim, eles estão sendo levados para fábricas de ração. Sim, gente, é isso mesmo. O cachorrinho, o gatinho que a gente tem em casa, ele vai para a fábrica de ração para virar ração para um outro cachorrinho ou gatinho que a gente acaba comprando novamente. Né? E num trecho que ela fala aqui, que eu traduzi para vocês, ela diz que evidências consideráveis sugerem que os pets mortos costumavam ser, e talvez ainda sejam, processados em farinhas de carne ou fertilizantes. Né? No início dos anos 2000, repórteres em diversas cidades tornaram-se conscientes de que os animais de estimação mortos eram enviados para instalações de processamento. Então, além também da ração, eles aproveitavam esses animais, e ainda aproveitam, para fazer fertilizantes. Né? Fazendo a pesquisa, isso foi algo assim que me impactou muito. Né? Eu nunca imaginei que isso pudesse estar acontecendo. Assim, a Marion, ela escreveu esse livro e após ela ter publicado, ela foi processada algumas vezes porque vários dos registros que ela tem, as informações que ela tem a respeito disso para comprovar o que ela colocou aqui, muitos são de ativistas, né? Todos os processos que ela teve, ela acabou ganhando todos, porque ela tinha provas a respeito disso, mas foi algo muito, muito chocante, assim como eu falei, para mim, porque eu nunca imaginei que eles pudessem estar fazendo isso com os animais. Né? O que acontece é que em algumas cidades, até mesmo as próprias prefeituras, enfim, elas têm alguns projetos dos animais de produção para que eles acabem virando farinha ou ração, enfim, né, para determinados animais, para que isso seja vendido para outra indústria, né? Então, assim, é algo que a gente acaba
não percebendo, não fazendo ideia, e daí vem aquela questão, mas nunca imaginei que cães e gatos poderiam virar ração também de cães e gatos, né? Falando assim por mim mesma, eu sempre, no caso a gente pensa, né? Nossa, se fosse um porco, uma galinha, vaca, enfim, talvez isso não nos chocasse tanto. Assim. Mas sim, o ser humano ele vai mais além, né? E ele está fazendo isso. Aí o que acontece? Não temos registros da morte dos animais, como cães, gatos. A gente tem registro dos animais abandonados, a gente tem registro dos animais domiciliados, mas e os animais que morreram? A gente não tem registro sobre isso. A gente tem registro da quantidade de animais que foram exportados, da quantidade de carne que os animais acabaram gerando, ou que foi produzido, enfim. Então, eu trago aqui para vocês também uma citação da professora Sônia Felipe, uma grande mestra, o Farol, né, que acredito que todos devem seguir, e ela fala assim, que para tudo que não se tem registro, nem estatística, é uma consciência não ética. Então, gente, para onde que estão indo esses animais? Né? Não se tem registro a respeito. Aqui, né, como eu falei ali anteriormente a respeito de enterrar os animais, tem essa outra opção, que na realidade, eu não digo nem que seja uma opção assim, né, mas é um novo mercado, né, do ramo da indústria pet, para dar uma resposta ao comércio dos animais de estimação. Em alguns lugares, dependendo das situações, acaba sendo, né, um método mais barato para dar a destinação dos animais. Em alguns locais é um pouco mais comum que outros, né, que outras cidades, mas eu trago isso só para vocês terem ideia de que esse comércio dos animais de estimação, a gente está vendendo os animais, está fazendo esse comércio, outro comércio também já se instaurou na indústria pet para dar resposta, né, a esse comércio de animais de estimação. Então, assim, se vocês forem pesquisar sobre o cemitério de animais, eles são, assim, eles têm uma variedade de opções para você fazer o enterro do seu amigo pet, que é muito mais, né, também dá uma resposta ao ser humano para suprir aquela necessidade do ser humano do que para o próprio animal. Né? Esse comércio não é por conta, na minha opinião, por conta do animal, né? Visando a dignidade do animal. Assim, mas para suprir a necessidade do ser humano. Ele acaba ainda se tornando um pouco antropocêntrico, na minha visão. Aqui eu trago para vocês também alguns projetos de lei e algumas leis, né, que estão abordando essa questão da relação do homem e o animal, juntamente com a destinação digna pós-morte desses animais. Né? Em alguns locais, em algumas cidades, né, as legislações, os projetos aqui falam sobre a criação de cemitério e crematórios para animais, e
Algumas cidades também falam, né, nas suas legislações a respeito dos animais puderem ser enterrados no mesmo jazigo dos humanos, né, seja da mesma família. Porém, se vocês pararem para perceber, nos projetos dessas legislações, a grande maioria, para não dizer todas, falam em animais de pequeno e médio porte. Né? Então, ou seja, eles estão considerando gatos, cachorros, os animais de estimação mesmo. Né? Eles não... O pensamento de que os animais de produção servem apenas para alimento ainda está enraizado nessas legislações e nesses projetos de lei. Né? A mesma coisa acontece quando eu falei a questão dos cemitérios para animais. Também, se vocês forem buscar mais algumas informações a respeito, pesquisar mais, ou se quiserem também mandar e-mail para mim, depois eu posso mandar mais detalhes para vocês. Tudo colocado, tudo é desenvolvido para pequenos animais, para os animais de estimação. Né? Ninguém pensa nos animais como um todo. Assim. Então, o especismo está bem enraizado assim, nessas legislações. Né? Até trago aqui projetos, leis especistas, né? E faço aqui uma outra consideração, né? Com uma pergunta: quais são os animais que nos relacionamos e quais os animais temos interação? Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque pesquisando alguns trabalhos, se vocês forem pesquisar também, vocês vão achar isso. No que diz respeito aos animais de produção, não dá para falar a respeito da relação homem-animal, ser humano-animal, eles usam a palavra interação. Né? Até que muitos desses trabalhos eles falam a respeito do manejo dos animais. Aí, se vocês buscarem trabalhos a respeito de cães e gatos, né, animais domésticos, animais de companhia, vocês vão ver o uso da palavra relação, né, trazendo uma questão mais amorosa, digamos assim. Né? Essa, na realidade, essa questão amorosa é mais a minha visão, né, a minha opinião, até porque vale lembrar que esses trabalhos, em nenhum momento, eles trazem o conceito, o significado daquilo que os autores consideram como interação e relação. Né? Porque, dependendo do ponto de vista, se vocês forem buscar, seriam até mesmo palavras sinônimas. Porém, em trabalhos, falam a respeito dos animais de produção, vai ser feito uso da palavra interação, e nos trabalhos falam sobre os animais domésticos ou de companhia, vai ser feito uso da palavra relação. E com base nessa relação que a gente tem com os animais, seria correto, né, abandoná-los após a sua morte? Né? O conceito de abandono animal, ele não se tem ainda, né? Inclusive, está saindo um artigo meu a respeito, e eu coloco ali o significado do abandono animal, né? E também do abandono pós-mortem desses animais.
Porque, assim, a partir do momento que a gente tem esses animais, considera esses animais como membros da nossa família, e a gente está deixando eles na clínica veterinária, a gente está abandonando eles para suprir as nossas necessidades, né? Eu deixo esse questionamento aqui para vocês. Encerro aqui com o meu contato. Quem tiver alguma dúvida ou interesse de falar a respeito do tema, é só entrar em contato comigo. Infelizmente, eu gostaria de trazer os dados aqui para vocês, mas eu ainda não tenho como trazer os dados aqui por conta da pandemia, né? Esse daqui é um trabalho, como eu falei no início, é a minha tese, está ainda em andamento. E, como eu falei, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Né? E, mais uma vez, eu agradeço o Rogério por ter disponibilizado esse espaço aqui para estar colocando e deixando alguns questionamentos para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada.